Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika do canal Simbora Viajar e no vídeo de hoje eu vou fazer um roteiro específico sobre o Universal Studios of Florida. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Island of Adventure, já tem vídeo também falando sobre dicas gerais com tudo que você precisa saber antes de conhecer os parques da Universal. Então caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve aí para receber a notificação dos próximos vídeos que também vai ter roteiros sobre o Epic. Então pelo tópico chegada no parque. Vale lembrar que tanto a entrada do Island quanto a do Universal, elas são juntas. Então você chega no estacionamento, você desce até o raio-x, passa pelo raio-x e aí atravessa todo o City Walk. Tudo isso leva em torno de uns 15 a 20 minutos se não tiver tanta fila no raio-x, pode levar até mais se tiver fila. E aí quando você chega ali na bifurcação entre o Island e o Universal, para ir para o Universal você vai pegar a entrada da direita. E aí aqui tem um ponto importante que também você tem que considerar um tempinho a mais, é que indo pelo lado direito para ir para a entrada para o Universal, ali na frente tem a bola famosa da Universal, aquela para você bater a foto, que é aquela que gira, tem água embaixo, faz um vaporzinho. Então você também tem que levar esse tempo de foto em consideração, porque a gente sempre fica ali, né? É um ponto super importante do parque, então lembre disso também, porque quando você for seguir pro lado do Universal Studios, você vai querer perder um tempo ali também, tirando sua fotinho na frente da bola da Universal. E assim como no Island, você precisa, enquanto estiver em casa montando seu roteiro, conferir os horários de abertura e fechamento do Universal Studios. Porque ele de vez em quando fecha um pouco mais cedo. Por exemplo, no dia que nós fomos, ele fechava às 6 horas da tarde. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o Hogwarts Express às 6 da tarde e foi pro Island para aproveitar que ele ficava até às 9. Então, isso também é uma coisa que você pode fazer caso o parque feche um pouco mais cedo. Mas vale você considerar, talvez, pegar um dia em que ele fique mais tempo de parque aberto. Se você terminar ele com mais cedo, você pode pegar o Hogwarts Express também e ir pro Island e fazer mais alguma outra ação que você prefira. Só vale você conferir esse horário de abertura e fechamento para você ter o máximo de aproveitamento do parque e também porque se você for hóspede da Universal, você tem então a entrada antecipada de 1 hora e aí de novo você precisa aproveitar esse benefício porque ele é muito bom com o parque praticamente vazio. Falando então agora sobre a divisão do parque. Até porque eu acho que as áreas do Universal Studios, eles são um pouquinho mais juntas, então tu não sabe muito bem onde começa uma e termina a outra. Mas enfim, só pra gente ter uma noção de como é que esse parque se divide. Tem a área dos Minions, em sentido horário, seguindo para Nova York. Depois a gente tem a área de São Francisco. A área de Harry Potter com o Beco Diagonal e Londres. Na sequência tem a World Expo. Depois a gente segue para Springfield, para DreamWorks e por fim, então, a gente chega na área de Hollywood. De novo, Hollywood é tudo meio junto ali com Nova York e São Francisco, mas se tu segue uma voltinha assim, tu vai ver que é mais ou menos essa a divisão do parque. Falando então agora sobre a rota do parque. Você chegou no parque, o que você faz? Se você for hóspede da Universal e você chegou com o seu horário antecipado de 1 hora, você vai correndo para a área do Harry Potter para ir na Escape from Gringotts, que é a atração que fica dentro do banco Gringotts. Caso você não seja um hóspede da Universal, você só seja um mero mortal, que nem nós, você vai comer pelas beiradas de novo. E aí, na verdade, aqui, assim como no Island, você tem duas opções. Você pode ir para a Vingança da Múmia, que é uma atração que também tem bastante fila ao longo do dia, e logo na entrada, os hóspedes da Universal vão estar na área do Harry Potter, então você pode aproveitar e já fazer essa atração. Ou você pode também, assim que você chegar, conferir o horário ou quanto tempo de fila está a Escape from Gringotts e aí, de repente, já ir para ela, porque se ela estiver com um tempo relativamente baixo, vale você já fazer ela também, porque ao longo do dia ela vai aumentar ainda mais. Então, assim que você chegar, você confere esses dois tempos de fila e aí você vê o que você quer fazer primeiro, ganhando esses tempos de filas logo no início e depois os outros você vai fazendo devagarinho. Falando então agora sobre o Express Pass. Já expliquei direitinho no vídeo sobre as dicas gerais do que é o Express Pass, que é basicamente o fura-filas, quais são os tipos de Express Pass, então caso você ainda não tenha assistido, volta lá que é uma parte bem importante. E aí só para falar das atrações então que estão dentro do Express Pass, só para relembrar, a gente tem, eu vou dar uma coladinha aqui de novo para não esquecer. A atração do ET, que apesar de bem antiga, é uma atração que eu acho bem legal. Também tem a atração do Hogwarts Express, né, que é a do trem. A dentro do banco Gringotts, que é a Escape from Gringotts. Também tem a atração do Men in Black, que é aquela atração que tu dá tirinhos.
Tem a atração do Jimmy Fallon, que é aquela que tu vai passeando por Nova York, a Simpsons Ride e, por fim, também a do Transformers 3D. Claro, tem outras atrações que estão no Express Pass, mas são atrações que eu considero importantes. E aí vale lembrar que a Universal oferece bastante fila também de Single Rider, que é um recurso gratuito, na verdade não é um recurso, mas é um fura-filas, em que você vai separado do seu grupo, mas bastante as atrações têm esse benefício. Mas são atrações que têm bastante tempo de fila ao longo do dia e que se você puder ir separado do seu grupo, você acaba ganhando bastante tempo de parque furando essas filas. Falando então agora das atrações imperdíveis, e eu vou começar de novo pela minha área preferida, que é a melhor de todas, que assim, o que a Universal fez aqui é simplesmente incrível. Eu não gosto tanto desse parque da Universal, mas o que ela fez do Beco Diagonal e de Londres é simplesmente inexplicável. Então, a área do Harry Potter, logo que você chega, tem o Night Bus, que é aquele ônibus roxo famoso do Harry Potter, e aí você consegue bater foto com o motorista e com a cabecinha, aquela que fica pendurada. Ela fala, é muito divertido. Se você entender inglês, fica melhor ainda, porque ele é muito debochado. E normalmente não tem muita fila, então é só chegar ali e tirar sua fotinho. E aí você entra, então, no Beco Diagonal, e a entrada é bem como se fosse a do filme, assim, você passa pela parede, e aí você entra no Beco Diagonal, e a visão que você tem dali, ela é simplesmente arrepiável. Só de falar, eu já me arrepio, porque ela é maravilhosa, eu adoro essa área, ela é muito bem feita. Mas das atrações que estão ali, então, a gente tem, de novo, a que fica dentro do banco Gringotts, que é a Escape. Então, tu vai entrar, tu vai dentro de um carrinho, um simulador, e aí tem toda a história por trás ali de entrar dentro do Gringotts, então tem a Bellatrix, enfim, Voldemort, e aí acontece lutas, e é um simulador sem óculos, mas é um simulador muito bem feito, um simulador muito legal. E aí, de novo, né, quando você sair, ainda tem o dragão lá em cima e ele cospe fogo também de hora em hora, então vale você esperar em horários cheios, por exemplo, às 3, às 4, às 5, ele cospe fogo, então vale você esperar esses horários para ver ele cuspindo fogo, que também é uma atração imperdível nessa área. Além disso, ali também tem o Hogwarts Express, que daí ele vai fazer o caminho contrário, só que aqui vale considerar muito você fazer esse passeio, porque aqui você vai estar indo de Londres para o castelo de Hogwarts. Então aqui você vai passar realmente pela plataforma 9 3/4, e aqui vale você se atentar, porque tem um espelho que dá a simulação de como se você estivesse realmente atravessando a parede, só que ele faz uma volta, assim, então você tá na fila e aí o espelho tá mais pra frente. Então, se você quiser que alguém grave pra você, a pessoa tem que ficar um pouco mais pra trás na fila, e aí você passa pelo espelho, porque você não se enxerga passando, é só uma ideia pra quem tá te vendo de trás da fila. Então, caso você queira que alguém grave pra você, essa pessoa tem que ficar atrás. E aí você passa, então, pela parede como se você realmente estivesse atravessando e entrando na plataforma 9 3/4. Então, eu acho que da mesma forma que você tem que ir de Hogsmeade pra Londres, você também tem que fazer o trajeto oposto, justamente por causa de toda essa passagem e também porque a história que passa no Hogwarts Express, ela é diferente. Então, o trajeto também é diferente de dentro da cabine. Então, por favor, considere ir no Expresso de Hogwarts nos dois sentidos. Além disso, ali também tem a casa dos Sirius, na número 12, em que você bate na porta e aí o monstro, que é o servo ali do Sirius Black, da família Black, ele sai na janela. Há boatos de que tu bate na porta e aí o monstro vem, mas na verdade não, ele sai de 10 em 10 minutinhos, então você pode mais ou menos contabilizar, se você quiser fazer um videozinho legal do tempo, né, que ele vai sair pra você ali bater na porta e fechar bem certinho com o tempo dele sair também na janela. Mas são detalhes, assim, muito bem feitos pela Universal. Então, perca tempo realmente ali vendo todos esses detalhes, apreciando cada detalhezinho que a Universal montou. E aí, uma coisa que eu já tava quase esquecendo, que é sobre a compra da varinha, que assim como eu já falei no vídeo de dicas gerais, se você puder, você já compra a varinha no primeiro dia de parque da Universal para você poder aproveitar ela nos 3 parques, nas 3 áreas do Harry Potter, tanto no Island, quanto no Universal, quanto no Epic. Só que, se você puder deixar o Universal pra primeiro, porque aí você vai comprar sua varinha no Beco Diagonal, no Ollivanders. Então eu acho que isso tem um peso, né, pra quem é fã, pra quem gosta, porque, né, você vai comprar varinha só quem realmente gosta de Harry Potter. Então eu acho que esse é um ponto a se considerar, é realmente comprar a sua varinha direto da fábrica mesmo. Então eu acho que isso é muito legal também. Seguindo na área de São Francisco, o que a gente mais tá esperando nessa área é realmente a montanha-russa do Velozes e Furiosos,
que por vídeos parece que vai ser incrível e realmente esse parque precisa de uma montanha-russa, precisa de uma atração nova, porque ele é só basicamente de simuladores. Então eu acho que isso vai vir muito bem, essa nova montanha-russa. Estou ansiosa para conhecer. Na sequência, na área de Nova York, a gente tem a atração do Jimmy Fallon, que é um passeio por Nova York, também um simulador, em que tu vai dando uma voltinha, assim, por Nova York. Ela normalmente tem bastante tempo de fila, então eu acho que eu não perderia tanto tempo se ela tivesse com mais de 15 minutos. Mas se ela tiver com um pouquinho de tempo, você quiser conhecer, gostar do Jimmy Fallon, isso também é aquele apresentador famoso dos Estados Unidos. Se você gostar dele, se você falar inglês, eu acho que vale considerar. E ali também fica a Revenge of the Mummy, que é uma montanha-russa. Essa realmente, eu falei que não tinha montanha-russa, mas tem essa. Que ela é bem legal, tu vai num carrinho, assim, e aí ela te dá alguns sustinhos, né, das múmias, enfim. E aí ela tem, tipo, uma caidinha, e aí ela ativa o modo montanha-russa. Então ela começa com um passeiozinho devagarinho, cai e aí vai pra uma montanha-russa. Então talvez, se tiver criança, talvez ele seja um pouco assustador, não é nada assim. Ela é bem tranquila, não é nada radical, não faz looping nem nada, porque tu vai num carrinho sentado e tal. Mas ela é bem divertida, eu acho ela uma atração imperdível nessa área. Na área do Minions, a gente tem o simulador mesmo do Minions, que aí tu vai dentro de um carrinho e aí ele vai passando pela história dos Minions. É um simulador bem gostoso, ainda mais pra criança. Ele é tipo do Homem-Aranha, assim, tu vai realmente dentro da história, ele te joga de um lado pro outro com o carrinho. Não tem looping, não tem nada, tu fica realmente só sentadinho e aí vai contando a historinha, enfim, vem os Minions e tal. Então, principalmente para criança, ele é muito divertido, mas para adulto também. E ele tende a ter bastante tempo de fila no parque. Então, né, justamente por causa das crianças. Mas eu acho que se você. Mas eu acho que até para adulto também ele é uma atração imperdível, porque ele é muito legal, muito divertido mesmo. E ali também tem uma atração, que eu não sei falar o nome, Villain Con Blast, acho que é alguma coisa assim, que é uma atração de tirinhos. Ela é como se fosse, né, tipo, tu entra num carrinho e tu vai dando tirinhos, assim. Nada demais, nada muito imperdível, mas se ela tiver com pouco tempo de fila, de repente vale você considerar. Isso tudo ali na área dos Minions. E aí na área dos Minions também, a área é muito divertida. A área é uma atração mesmo, porque ela é muito bonitinha. Tem as lojinhas, aí tem o unicórnio da Agnes, coisa mais amada. Inclusive, ele é tão fofinho, muito bonito. Se você quiser comprar o seu, você consegue achar ali na área dos Minions. Na área de Nova York, a gente tem de novo mais um simulador, mas um simulador muito legal, que é o simulador do Transformers. É como se fosse o do Minions ou o do Homem-Aranha, que tu vai sentado num carrinho e ele vai passando pela história do Transformers. Nada de looping, nada que gira, nada. É só essa questão do simulador mesmo, que às vezes pode nausear um pouco, pode ter aquela labirintite, então isso é bem de pessoa para pessoa, porque tem alguns simuladores da Universal que atacam mais do que outros, mas enfim, no geral, ele é bem tranquilo, é só passeando pela história mesmo e é uma atração que eu considero bem imperdível ali. Na área de Hollywood, a gente tem uma atração um pouco polêmica, que algumas pessoas acham que ela é totalmente desnecessária, que ela já tá ultrapassada, enquanto outras pessoas acham ela incrível. Eu acho ela imperdível, eu gostei muito da atração, que é a atração do ET. Ela é um pouco polêmica porque ela já é uma atração antiga, os animatrons dela já estão ultrapassados, deveria ter uma repaginada nela, mas eu não acho que ela seja, tipo, que tem que tirar ela do parque. Porque assim, quem cresceu assistindo ET, eu não peguei a época do ET, mas eu assisti ET, eu acho que ela é muito bem feita. Tu vai dentro da bicicletinha do ET e aí tu vai passando pelos cenários do filme. Ele é muito bonitinho, eu acho a atração muito bonitinha. Então, de novo, talvez uma repaginada, mas não retirar ela, porque eu acho que ela faz parte do parque, assim, eu acho ela uma atração muito legal e eu considero ela, assim, uma atração imperdível. Na área da DreamWorks, a gente tem a casa do Shrek, e aí dentro da casa do Shrek tem aquele talk com o burro, em que tu vai lá, tu conversa com ele, ele fica na janela ali, e aí tu pode conversar com ele, enfim, tirar foto com o Shrek, às vezes tem a Fiona, então vale olhar direitinho no aplicativo para ver quais são os personagens que estão ali nessa área. E também nessa área da DreamWorks tem a parte dos Trolls, então que é uma área mais infantil. E aí ela vai ter uma montanha-russa bonitinha ali, que é para as crianças, ela é bem devagarinho mesmo dos Trolls. Mas tirando isso, assim, ela não tem nada muito imperdível, mas vale dar uma passadinha, porque, enfim, tá no caminho. Mas ela é mais uma área infantil mesmo. Na área de Springfield, a gente tem a The Simpsons Ride, que é um simulador 3D que pra mim, assim, ele é muito legal, o simulador em si, mas pra mim ele é o pior simulador de todos pra atacar labirintite. Então, se você é uma pessoa que enjoa, se você é uma pessoa que facilmente fica nauseada, eu não sei se eu iria, porque a primeira vez que eu fui, eu passei o resto do dia nauseada,
realmente, assim, tipo, eu queria muito provar um donut gigante. Então aí eu comi o donuts e aí depois eu fui pra atração, talvez tenha sido esse meu erro. Mas eu passei o resto do dia mal. Nessa segunda vez, eu preferi não ir enquanto o resto do grupo foi. O pessoal saiu um pouco meio tonto, mas como não tinha comido nada antes, foi uma coisa que passou. Então, assim, essa é uma daquelas atrações que eu digo, tipo assim, vai, mas se você é uma pessoa que tem facilidade pra se nausear, talvez eu deixaria, porque assim, ela é imperdível, ela é muito legal, mas eu acho que não vale você ficar o resto do dia mal por ela, sabe? Então, legal, mas dentro dessas especificidades dela. E por fim, na World Expo, a gente tem o Men in Black, que é uma atração que tu vai, né, do MIB, tu vai sentadinho num carrinho, ela normalmente não tem muito tempo de fila, a gente foi com 5, 10 minutinhos, então ela é bem tranquila. Ela não é nada imperdível, isso que eu quis dizer com o tempo de fila, então se tiver com mais de 20 a 30 minutos eu acho que eu não iria. Mas basicamente você vai sentadinho num carrinho e aí você vai atirando nos alienígenas, então tu vai numa arminha, tipo aquela do Toy Story, em que tu vai atirando e aí vai somando pontos, então tu faz uma competição ali com as pessoas que estão no teu carrinho. Ela, como eu falei, ela normalmente não tem tanto tempo de fila, então se ela estiver com um pouco, acho que é uma atração bem tranquila pra você ir. Mas ela não é nada imperdível, assim, ela é legal, porque tá ali, é do MIB, enfim. Mas, ok, assim, se pouco tempo é divertido a ideia dos tirinhos, porque tu realmente vai tirando todos os alienígenas, mas eu acho que ela também é bem poluída, não queria usar essa palavra, mas tem bastante aliens, e às vezes tu se perde, tu não sabe o que vale mais, o que vale menos, enfim. Mas eu acho que vale pela diversão, pela competição. Falando então agora das comidas imperdíveis. Assim como na área do Harry Potter no Hogsmeade, aqui a gente vai ter também no Beco Diagonal a cerveja amanteigada, seja ela na consistência normal, seja ela mais sorvetão. Ali no Beco Diagonal também que eu acho que vale a pena você provar é os feijõezinhos que vende na loja dos Gêmeos. E aí são aqueles feijõezinhos bem característicos do Harry Potter, que tem gostos diferentes dependendo do que tu prova. Então pode ter um que tem um gosto muito bom e tem outros com gosto horrível, mas eu acho que vale porque a caixinha é bem famosa. E tem também o sapinho, né, do Harry Potter, que é bem característico do filme. Então acho que essas são comidinhas imperdíveis. E também na área de Springfield, eu acho que você precisa provar o donut, porque é famoso, né? Claro, tem donuts melhores, eu já comi donuts melhores até no City Walk mesmo. Mas eu acho que comer ali no Springfield tem um ar de Simpsons, não sei, é muito legal. E ele é bem gostoso, tem donuts recheado ou só com a cobertura, enfim. E provar também a cerveja ali da área dos Simpsons. Não é nada demais, é uma cerveja quente, a gente que é acostumado com as cervejas geladas, talvez vocês não gostem. Mas eu acho que vale porque você está na área dos Simpsons e aí parece que você precisa, né, de uma cervejinha para ficar mais característico. Falando então agora das experiências imperdíveis. Muitas eu já comentei, vai ser meio repetitivo, mas eu acho que vale a pena frisar porque elas são realmente imperdíveis. A gente começa então pela plataforma 9 3/4 para pegar o Hogwarts Express de novo. Faça ele nos dois sentidos, mas esse principalmente para você fazer o seu videozinho atravessando então a parede da plataforma 9 3/4. A compra da varinha no Ollivanders, no Beco Diagonal. De novo, se você for primeiro no Universal, se você for primeiro no Epic, já compra sua varinha em um desses dois lugares que você for para você poder aproveitar e fazer todos os feitiços em todos os parques. Mas se você puder deixar o Universal antes e fazer a compra da sua varinha no Beco Diagonal, eu acho que fica ainda mais fanzístico. E agora falando de uma coisa que não fica na área do Harry Potter, por incrível que pareça, e que eu considero imperdível, que é tirar sua foto com os Transformers. É muito legal, eles são muito legais, dependendo de quem tá, às vezes tem o Optimus Prime, às vezes tem o Bumblebee, enfim, e aí você vai conferir direitinho, eles deixam uma plaquinha com os horários e qual vai ser o Transformer que vai aparecer. Um ponto que vale se considerar é que, não sei porquê, a Universal deixou o lugar onde tira a foto com o Transformer bem numa quadra. Então, em biconvento ali, e como o Transformer é uma pessoa alta, ele é realmente muito alto e a pessoa tá de perna de pau embaixo, provavelmente, né? Ele bambeia muito. Então, se tiver com muito vento, pode ser que ele não apareça. Foi o que aconteceu com a gente ficou um tempão na fila que a gente queria tirar a foto. E aí, nesse vai e vem ali, não sabia se um deles ia aparecer ou não, justamente porque eles ficam com um negocinho controlando o vento que tá. Porque se tiver muito vento, ele não aparece. Então, e aí, um ponto a se considerar é você olhar nos horáriozinhos para tirar foto com o Megatron. Era uma coisa que a gente queria fazer, mas aí quando a gente chegou lá, o horário do Megatron foi cancelado por causa do vento, e aí foi pro próximo horário, que era o horário do Bumblebee. Foi ótimo também, o Bumblebee é o máximo, adorei ter tirado minha foto com ele, só que ele é quietinho, ele não fala nada, ele não interage tanto, ele faz poses, ele, enfim,
Mas com o Megatron, ele é debochado. Então eu nunca tirei foto com ele, mas eu já vi vídeo das pessoas e eu acho que deve ser muito mais divertido. Porque ele ri da tua cara, ele faz piada, então eu acho que isso é a vantagem, né, dos vilões. Mas talvez então tirar uma foto com o Bumblebee ou um dos Autobots, enfim, e também tirar com o Megatron, porque eu acho que deve ser muito mais divertido. E nesse vídeo era isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, por favor, não hesite em escrever ali embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ajudar a gente e também pra receber a notificação dos próximos vídeos, que agora eu vou fazer um roteiro específico, então, do Epic, que, sinceramente, é um parque incrível, que ele merece um vídeo só pra ele. E caso você tenha gostado desse vídeo, também não se esqueça de deixar teu like. Um beijo, tchau!